Vamos lá que tá na hora. Bem-vindo, bem-vinda. A gente tem mais um episódio hoje para estudar a Bíblia juntos. E lembrando que a gente ainda está assentando o terreno, a gente está fazendo uma terraplanagem ainda. Você vai ver que eu vou mudar um pouco o esquema das aulas, dos vídeos, para cumprir de fato a promessa que eu vou ensinar você a ensinar a Bíblia e vou ajudar você a esquematizar tudo certinho, tá bom? Mas antes a gente precisa reconhecer o terreno, e é isso que nós estamos fazendo agora, ok? Então, não só tenha um pouco de paciência, mas também acredite em mim que eu sei o que eu estou fazendo, que isso é importante antes de você ir para a gente chegar nas aulas, tá bom? Eu queria tocar uma música, né, para você. Essa música talvez você tenha reconhecido, é Isn't She Lovely, do Stevie Wonder, uma música maravilhosa, e ela está neste disco. O que eu estou tocando é um disco, é um álbum ao vivo desses dois caras aqui, ó, Biréli Lagrène e Sylvain Luc, porque eu estou supondo que são nomes franceses, né? Os franceses têm muita ligação com um negócio que chama jazz cigano, né? Ou gitano. E esse disco, eles são dois caras que vêm desse gypsy jazz. Eles vêm dessa tradição e eles estão tocando basicamente covers, né? Então toca Isn't She Lovely, toca Wave, né? que é uma bossa nova nossa, toca Time After Time da Cyndi Lauper, todas nesse viés musical. Eu sugiro que você ouça esse disco, porque esse disco vai fazer o seguinte: você pode usar esse disco da seguinte maneira. Você pode ouvir a música original e depois como eles tocaram. E aí você vai perceber que a mesma coisa pode ser feita de duas maneiras diferentes, né? Então isso é uma coisa muito bacana e na maioria do tempo não é tão difícil de ouvir como algum tipo de jazz, né? Então eu sugiro esse disco para você. Ok? Tem no Spotify, mas imagino que nas outras plataformas também tenham, ok? Este é o Marson 154, é o canal, meu canal, certo? O sobrenome do canal é Como Ensinar a Bíblia, tá certo? Está voltado mais diretamente para aqueles que são professores de Bíblia nas suas igrejas ou onde quer que seja, mas está aberto a todo mundo, né? Mas eu vou focar sempre na questão do ensino, tá ok? O canal tem o patrocínio da Trama Editorial. Trama Editorial vai estar chegando com bastante coisa boa.
é aquele tipo de editora mais jovem, mas que está cheia de gás. Essa é a trama. Bom, como sempre, você pode me achar no Facebook com Marson Guedes, só tem um, ok? Né? A vantagem de ter um nome diferente é essa, né? E tal. E se você quiser, você pode entrar por lá. É mais fácil se você for meu amigo, né? Para você poder mandar alguma coisa pelo Messenger, se você quiser, né? Você também pode ir lá ver o meu Instagram, que é @Marson Guedes, como sempre, tudo igual, né? Sempre Marson Guedes. Lá eu faço fotos, ok? Lá não eu faço fotos, eu seleciono fotos e coloco legendas para as fotos, ok? Fica legal, viu? Vai lá dar uma olhada assim de curiosidade, tá bom? Se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para mim, Marson Guedes, como sempre, tudo junto, @gmail.com, tá bom? Então você pode mandar seu e-mail se você quiser. E hoje é o episódio 5 nós vamos falar hoje sobre os livros históricos. Tá certo? Que é uma das divisões do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, né? A saber, o Pentateuco, depois vem os livros históricos, os livros de sabedoria e depois os profetas, ok? São 4 divisões da Bíblia hebraica que são bem bacanas para você entender e ajuda você didaticamente a perceber melhor as coisas, ok? Esse é o episódio 5 e eu gostaria de repetir uma coisa que eu falei no primeiro episódio, que assim, eu acho que eu preciso falar sobre isso, né? Que se você prestar atenção, você vai ver que minhas mãos tremem, né? Isso aí não tem nada de sério nesse negócio, é apenas um efeito colateral de um medicamento que eu uso, ok? Então você não precisa se preocupar com isso, pode ficar aliviado. Isso provavelmente irrita mais você do que a mim, né? Então, mas eu tô te avisando disso, tá bom? Para você ficar tranquilo, ok? Então, meus queridos, a gente tem hoje esse trabalho de estudar os livros históricos. Quais são os livros históricos? Ele começa com 1ª e 2ª Samuel, tá certo? Logo depois de Juízes tem Samuel, e depois tem 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e entra nos livros históricos também Neemias e Esdras, né? Não sei se eu estou esquecendo mais algum, mas esses são livros que, de novo, eles trazem uma dificuldade natural para a sua leitura, né? Em primeiro, porque se você for prestar atenção na história dos reis e da interação que esses reis tiveram com os profetas verdadeiros, os falsos, como eles lidaram entre Judá e Israel, eu vou explicar sobre isso um pouquinho para frente. Você tem que ler 6 livros, né? E todos mais ou menos contando a mesma história. A 1ª e 2ª Samuel acabam com a morte de Saul, que é o primeiro rei de Israel, e dali para frente, 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica, 2ª Crônicas, eles continuam a história a partir dali, né? Então, todas as histórias de traição, todas as histórias de sanguinolência, de guerras
entendeu? De perversões estão lá entre os reis. Então a gente tem uma janela aberta muito escancarada assim, para a gente ver como que as coisas aconteciam. A gente fica sabendo de coisas do palácio, entendeu? Né? Hoje, em vez de a gente ficar sabendo das coisas do Palácio do Planalto, lá era o Palácio de Israel, né? E durante a maior parte do tempo houve 2 palácios diferentes em 2 lugares diferentes. Mas isso, vamos por partes. O que eu queria assim que você tivesse em mente, que você aprendesse a partir do que eu estou colocando para você hoje, é como que você vê Deus na história e na história da redenção. Lembra que eu falei, me referi à Bíblia a uma carta de amor? Uma carta complexa, super longa e tal, com muitas reviravoltas, mas é uma carta de amor. Isso não há dúvida. E é também uma descrição da história da redenção e da salvação. Ou seja, os livros históricos, quando você olha deles a partir de uma visão bem alta, de uma altura, de uma boa altura, você começa a perceber como Deus age na história, né? As coisas que ele faz, que ele deixa de fazer, e a impressionante disposição que Deus tem de começar de novo conosco, né? Mas vamos ao material, que isso vai ficar claro para você, tá bom? Então eu quero começar com vocês a partir de Moisés, tá certo? Que está no ano 1300 a.C. e chegar com vocês até o ano 0, que é o ano do nascimento de Cristo, tá bom? É isso. Hoje a gente vai ter que cobrir tudo isso nessa aula, na nossa conversa de hoje. Antes de Moisés tem Abraão, mas eu quis começar com Moisés porque já é a história do povo de Israel, entendeu? Né? Como eu disse para você, Abraão não é israelita, Abraão não é judeu, ele é um caldeu, um babilônico, tá certo? Então, mas eu optei por começar por Moisés. O que acontece que eu queria que você começasse a pensar. Se de 1300 até 1260 a.C., ou seja, 40 anos em que Moisés liderou o povo enorme, ele tinha uma liderança forte. Ele tinha uma pessoa forte, decidida e inspirada, por que não, para liderar o povo, né, que era Moisés. Então, esses 40 anos, Moisés resolvendo um monte de problema e o povo vira e mexe se desviando do caminho que ele sugeria. Moisés passou por todo tipo de dificuldade da sua liderança, porque muita gente, quando o povo já existia e tal, e estava chegando já perto da Terra Prometida, um monte de gente achou que tinha direito de liderar também, né? Então houve uma revolta de Miriam, que é a irmã de Moisés, e de Arão, porque eles falaram assim: a gente também tem isso aí que você tem, né? Ao qual Deus deu um jeito de falar: não, é só Moisés mesmo que tem isso, né?
Vocês podem ter sido muito importantes, mas mais importante estrategicamente para este momento é Moisés. E a gente conhece Moisés, as histórias do deserto e tal, então é basicamente disso que eu estou falando, e eu estou chamando isso de uma liderança forte. Está muito claro quem é o líder, está muito claro que ele é um cara de princípios, está muito claro que ele quer levar o povo a adorar a Deus, e está muito claro que ele também queira ou não, um líder militar, ok? Depois de Moisés, vem um cara chamado Josué, né? Aquela passagem, ser forte e corajoso, né? Essa é uma passagem, é dito para Josué, ok? Então, Josué também é uma liderança forte, muito forte, tão forte quanto a de Moisés, né? Eu diria, né? Só que Josué, ele tem mais claramente um viés militar. Por quê? Porque ele é o cara que vai lutar as batalhas sozinho no sentido de que ele não tem Moisés. Ele já lutava as batalhas de Israel durante os problemas do deserto, mas agora ele vai fazer isso sozinho como um líder único, tá certo? Ele ocupa a posição de Moisés, né? E ele é um cara mais militarizado, mais intensamente militar, porque ele tem que entrar na Terra Prometida, tá certo? Quem entra na Terra Prometida com o povo é Josué, não é Moisés. Você lembra que Moisés morre bem na bica de entrar, ele não entra na Terra Prometida, né? E que esse é o entorno, é a circunstância em que Deuteronômio foi escrito, né? É Moisés falando, sabendo que vai morrer e não vai entrar na Terra Prometida, tá certo? Quem é o cara que vai receber a bênção e a unção de Josué, de Moisés? É Josué, que foi o estagiário de Moisés durante muito tempo, não é? Então isso é uma coisa muito importante. Ele foi ungido e não foi escolhido pelo povo, não é? Embora ele fosse a escolha mais adequada mesmo, não é? Então ele que vai dividir as tribos, ele que vai entrar para conquistar militarmente aquela terra que é a terra prometida, que é Canaã. Canaã é uma área grande, onde tem vários tipos de povos, né? Tem os cananeus, tem os girgazeus, tem os heveus, tem os amonitas, tem um monte de gente lá, né? Então começa essa coisa, e ele adianta bastante isso. Ele não chega a completar, mas ele faz isso, ele chega bastante longe com essa conquista. Uma das coisas mais legais, antes disso, Moisés foi coroado, digamos assim, como líder, como se já não bastasse as 10 pragas do Egito, as 10 pragas que humilharam a maior nação, a nação mais poderosa daquela época, que era o Egito. Como se não bastasse isso, ele deu a vitória final contra os egípcios no cruzamento do Mar Vermelho, tá certo? Então o Mar Vermelho se abriu, o povo passou. Quando os egípcios quiseram vir atrás, os caras morreram, muitos morreram afogados, né? Que é uma cena bem forte, né? Bem sombria, né?
Mas de qualquer maneira, assim que eles vão entrar na Terra Prometida, eles entram. A primeira cidade que tem para chegar até lá é Jericó, que é uma cidade muito antiga, né? E era dos Jebuseus. Não sei se naquela época, mas era uma cidade dos Jebuseus. Foi dos Jebuseus que Davi tomou Jerusalém. Desculpa, eu estou fazendo confusão. Jericó, que era uma cidade muito antiga. Bom, quando ele chega lá, ele vai passar não mais pelo Mar Vermelho, que era muito grande. Deus faz o povo passar a seco com o mesmo esquema, agora já com a Arca da Aliança na mão, pelo Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio muito pequeno. Ele não tem nenhum tipo de, fora a sua importância histórica, ele não é um rio grande, né, como nós estamos acostumados a ver no Brasil. É um rio pequeno, né? Mas mesmo assim, Deus faz um déjà vu da saída de Israel para o deserto em direção à Terra Prometida, como um sinal da autoridade de Moisés. E como um sinal de que a autoridade de Deus estava sobre Josué, ele passa e o povo passa em terra seca pelo Jordão, porque o Jordão para e eles entram, né? Então, o que é uma maneira simbólica, embora muito diminuída, né? Porque, como eu disse, o Jordão era um rio muito pequeno, né? Mas é uma maneira simbólica de Deus dizer e mostrar perante todo o povo que o Deus que salvou o povo através de Moisés é o mesmo Deus que está com Josué. E eu estou relembrando você essa história parando o Jordão, que é para você lembrar daquela história lá que tirou com mão poderosa, né, com mão forte lá atrás, né? E uma das coisas que eu gosto demais de Josué é uma expressão que existe no fim do livro de Josué mesmo, que diz assim: e quando Josué morreu, todos os líderes que estavam com ele permaneceram fiéis. Bom, isso aí é importante a gente notar, porque se você for dar uma olhada na história que vem logo em seguida, que é em Juízes, você vai ver que morre um rei ou um líder que era um cara correto diante de Deus e queria levar o povo para a adoração do Deus verdadeiro e essa coisa toda. Muitas vezes aconteceu de que esse líder morre e o povo cai e as pessoas caem diretamente na idolatria, né? Que é o pecado, o grande pecado da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento, né? E então, assim, Josué foi um cara que certamente por causa do exemplo e por conta da constância, né, ele ficou 40 anos liderando o povo. Ele conseguiu liderar o povo, e as pessoas, os líderes que estavam com ele, os grandes líderes de Israel que andavam com ele, permaneceram fiel depois dele. Isso é uma coisa muito bacana. Seguindo isso, então você tem dois períodos de 40 anos, ou seja, 80 anos, desde o começo de Moisés até o fim da liderança de Josué, uma liderança forte. Logo depois de Josué não se levanta mais nenhum líder forte, porque o povo, o que fez? Agora eles se espalharam pela terra, entendeu? Já ficava mais fácil.
já ficava mais difícil, porque agora para você conversar entre as tribos, tudo ficava mais difícil, mais vagaroso, né? E menos propenso. Então, se uma tribo que estivesse lá em cima fosse chamado para defender uma que está aqui super lá embaixo, ele ia pensar 2 vezes de vir toda essa distância só para ajudar. Né? E a mesma coisa com comércio, a mesma coisa com plantio, com as trocas comerciais. Okay? Então, Juízes, que é um período que na minha conta dá mais ou menos 150 anos, que é do livro de Juízes mesmo, é uma época em que cada um faz o que quer, como acha certo. Né? Então é um período pós-moderno, lá atrás, num povo super antigo, que a gente está falando assim, 1.200 anos atrás, né? É um povo que já falava assim, o povo tinha esquecido do Senhor e cada um fazia, não havia rei sobre Israel e o povo fazia aquilo que achava que tinha que fazer da sua cabeça. Cada cabeça uma sentença, isso é Juízes. Né? Por isso a alternância que tem. Se levanta um líder, aí o líder faz o que ele tem que fazer, aí ele morre, aí o povo cai em idolatria, aí o povo fica... Daí Deus levanta um outro povo, os amonitas, os sírios, né? Para oprimir o próprio povo. Aí o povo não aguenta mais e fala assim, não, eu quero voltar para Deus de verdade. Aí chega uma hora que Deus ouve e acha um outro líder e começa tudo de novo. Morte do líder, queda do povo para idolatria, algum tipo de opressão, né? E um arrependimento, então Deus de novo acha um líder. Então é isso, né? Então assim, o período de Juízes é um período de guerras, um período que nada para em pé, porque como é que se é um período de tantas guerras, com todo mundo guerreando com todo mundo, você imagina se você consegue tirar uma colheita de azeitonas ou de uvas, ou multiplicar cabras, por exemplo, que era uma coisa muito importante para eles. Fica difícil. Então, é um período super tumultuado, sem liderança. Não tem uma liderança centralizada, é tudo cada um por si. Né? E aí fica uma bagunça federal, tá certo? Logo depois, isso é uma coisa interessante em Juízo, porque ele canta a bola 3 vezes dizendo: não havia rei em Israel, então, e cada um fazia o da sua cabeça. Né? E aí o que acontece? Qual é o primeiro livro que vem depois? Qual é o livro que vem depois de Juízes? É Samuel. O que Samuel faz como uma das coisas mais importantes que ele faz dentro dos seus 40 anos de liderança? Ele institui a monarquia. Deus cansou de ouvir o pedido do povo por um rei e resolveu dar um rei. E o rei é Saul. Não é? Então, assim, quem institui Saul como rei, iniciando o período da monarquia, é o profeta Samuel. Né? E ele inaugura um período de 120 anos em que o povo estava unido, né? Em que o povo era uma unidade, como nação. Só um instantinho. Então vamos continuar. Então
ele institui. O povo está cansado de não ter um rei. Porque Moisés não é rei, Josué não é rei. O período de juízes foi um período terrível. Né? Não tem desenvolvimento de nada. Não tem desenvolvimento do culto, não tem desenvolvimento político, não tem desenvolvimento econômico na época de juízes. Então, a solução foi Deus optou por fazer isso e dar para o povo que eles queriam, que era um rei. Por que eles queriam um rei? Porque todas as outras nações em volta deles, que eram dezenas, mais de 10 povos diferentes naquela região de Canaã, que eles tinham que conquistar, todos esses povos tinham um rei. Por que eles não tinham? Então eles começaram a se sentir menores, né? Tá certo? Porque porque na cabeça de Deus, o rei de Israel é Deus mesmo. E ele vai falar pelos líderes que ele escolher, pelos juízes. Né? Então, Deus falou assim, tá bom, chegou uma hora que vocês querem tanto um rei, então eu vou te dar um rei. Então, o primeiro cara é Saul, tá certo? Que reina 40 anos. Todos eles reinaram 40, os três primeiros reinaram 40 anos. Saul, 40 anos. Depois de Saul, Davi, mais 40 anos. E depois de Davi, Salomão. Então, é importante que você saiba disso, porque este é o período em que é o Reino Unido. O que é o Reino Unido? As 12 tribos, tá certo, que formavam Israel, estavam juntas numa unidade política, militar e econômica. Porque as 12 tribos eram um país, digamos assim. Tá certo? Né? Então, no reinado de Saul, que foi o primeiro rei, depois de Davi e depois com Salomão, o povo estava junto, as 12 tribos em unidade política, ok? Né? Quando aconteceu de Salomão morrer, quem assumiu o posto foi Roboão, que era um dos filhos, entendeu? O Roboão e assim, uma das coisas que Salomão fez, e isso explica muito da sua glória, então é bom que você também tenha esse discernimento, é que ele cobrava impostos absurdos. Não sei se altos como o Brasil, mas ele cobrava impostos absurdos, né? Então alguém tinha que sustentar ele lá na sua glória, tá certo? Né? Ele fazia isso principalmente pelo comércio, mas alguém tinha que fazer. Então o que a gente sabe é que na época de Salomão, era muito pesado os tributos, os impostos. Aí o que aconteceu? Quando Roboão assumiu, o povo foi falar com ele, falou assim, não dá para dar uma aliviada, não pode fazer uma reforma administrativa aí, uma reforma tributária aí, diminuir, porque tá pesado, né? E Roboão se consultou com dois grupos, ele se consultou com os caras que eram conselheiros de seu pai e se consultou com os amigos da balada, tá certo? Os caras que estavam que eram os conselheiros de Saul, eles disseram assim, abaixa os impostos agora e você vai ter esse povo para sempre. Faz um agrado, cara. Traz eles para perto de você e esses caras vão ficar quietos e não vão fazer revolta, nem quebradeira, nem nada. Essa é o conselho dado pelos conselheiros de Roboão. Mas ele vai falar também com os amigos dele. E os amigos dele é o seguinte, o que? Esse povo vagabundo tem mais é que aumentar o imposto, cara. E aí ele chega a dizer
que o braço dele é mais forte, é maior e mais forte do que a coxa de seu pai. Nossa, o que é um negócio muito forte de você falar, e ele, sei lá, aumentou os impostos, entendeu? E aí o que aconteceu? Uma divisão latente, ela aconteceu, separou. Que temos nós contigo, Judá, para suas tendas, ó Israel. Então, o que aconteceu? Foi quando dividiu o reino, ok? Então, qual é o período em que o reino está unido política, economicamente, né? São os reinados de Saul, de Davi e de Salomão. Com Roboão, por causa dessa bobagem que ele fez, né, ele dividiu o reino. Então ficou a tribo de Judá e Manassés para um lado, e eles começaram a se chamar de Judá. E aí Israel foi o nome adotado pelas 10 tribos restantes, tá certo? Né? Então o que você precisa saber? Reino Unido, Saul primeiro rei, depois Davi e depois Salomão. Aqui vem Roboão. Aí Roboão faz essa bobagem e o que acontece? Divide em 2 reinos. Israel fica dividido em 2 reinos. Judá, que é a tribo de Judá mais a tribo de Manassés para um lado, e as 10 tribos restantes para outro. Então a capital de Judá é o quê? Jerusalém. A capital de Israel é o quê? No reino dividido? É Samaria. Então você já vai sabendo disso, que quando você está lendo um texto e fala assim, ai de ti, ó Samaria, você já sabe que ele está se referindo ao período da divisão, que foi o período mais longo, né? Ele é muito mais longo do que o período do Reino Unido, e ele está se referindo a Israel, que é o pessoal do norte. Então, Israel, 10 tribos restantes do norte e capital Samaria, ok? E depois Judá, capital Jerusalém, junto com Manassés, que é uma tribo pequena, tá certo? E aí eles ficaram, além de brigarem, além de terem conflitos militares com todo o povo daquela região, eles também começaram a guerrear entre eles, né? E você sabe, guerra civil são as mais cruéis, né? E tal. Aí você faz o seguinte, então, de novo, vem comigo. Você tem Davi, você tem Saul como primeiro rei, que inaugura a monarquia. Aí você tem Davi, então 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Aí vem o maluco do Roboão e aqui separa. Tá certo? E cada um vai seguir linhas diferentes, tá certo? A linha de Israel tem uma maneira de você sumarizar, que é: nenhum dos reis prestou. Todos eles fizeram aquilo que desagradava a Deus. Todos eles. Israel, todos eles. Judá, quase todos eles. Tá certo? Então, assim, em Judá, quem são os caras assim, mais que fizeram mais certo assim, de Judá? Você tem Davi, que é o grande cara, né? Uma figura messiânica, né? Porque ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, né? Ele é o único cara que consegue fazer isso com naturalidade. Então você tem Davi, você tem Josias, você tem Ezequias, que foi um cara que na regra geral fez coisas legais, mas também o resto é... Então você tem você tem 19 reis em Israel, ok? E você tem 20 reis em Judá.
Então, em Israel fizeram tudo errado, os reis, e depois Judá teve uns 2 ou 3 assim que seguraram a onda, que foram certos. E a linhagem da história, ela não vem por Israel, ela vem por Judá, tá certo? Então aí você já começa a pensar mais sério, e você fica pensando que o Messias, ele viria de Belém de Judá, não é? Tá certo? E veio a dinastia, toda a ascendência vem por ali. Então o povo de Israel sobrevive por meio de Judá. Por quê? Porque no ano 722 a.C., a Israel cai na mão da Síria. Então a Síria, que naquela época, em 700 anos antes de Cristo, era a grande potência da época. Então quem suplantou o poderio do Egito em termos mundiais foi a Síria, né? Então é a Síria que vem em 722 e leva Israel cativo, tá certo? Né? Leva Israel cativo. Alguns dos caras ficam por lá, com um pouco de israelita que ficou por lá, e eles se miscigenaram. Então essa miscigenação é considerada por Judá como uma coisa espúria, como uma coisa desprezível. E não é à toa que Jesus, quando fala do homem samaritano e põe nele qualidades desejáveis por Deus, é Jesus botando fogo na fogueira, né? Tá certo? Né? E aí você vai pegando essas coisas, né? Então você tem essas duas linhas. Então a de cima, que é de Israel, é o povo do norte, capital Samaria, né? E o primeiro rei é um cara chamado Jeroboão, tá certo? Essas coisas você não precisa decorar, não, porque isso aí é coisa de anotar, né? Mas você precisa, por isso você precisa de 6 livros para 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, para você dar conta de contar o que foi esse período, ok? Então, Rehoboão, e logo depois, e aí você vai com a linha de uns 300 anos mais ou menos, depois você tem Israel cai na mão dos assírios. Judá resiste ainda um pouco mais, né? E há quem diga que só resistia um tempo mais porque teve pelo menos 3 bons reis que fizeram aquilo que agrada aos olhos do Senhor, né? Então que isso foi o que salvou salvou eles e deu um tempo a mais. Eu tenho um certo receio com isso, mas eu acho a ideia tem um apelo muito forte. E aí Jerusalém, Judá, cai na mão da Babilônia, que é o terceiro, que é a potência mundial seguinte. Então Egito, depois a Síria e depois a Babilônia, tá certo? Então assim, a queda de Jerusalém foi em 587 a.C., tá, né? E é isso. Então o período dos reis, o período entre Roboão e a queda de Israel em 722 e a queda em Jerusalém de Judá em 587, e elas são essa é o bojo da história dos livros históricos, entendeu? Né? Então vamos lá de novo. Moisés, 40 anos de liderança forte.
Josué, 40 anos de liderança forte. Aí vem Juízes, não tem líder nenhum, é tudo descentralizado, não tem um rei. E aí depois aparece um rei, que é Saul, o segundo rei, que é Davi, o terceiro rei, que é Salomão. Esses 3 reis, 40 anos cada um, 120 anos, foi a única época em que Israel era uma unidade política. Aí com o lance do Roboão, como que começou a chover forte aqui, não sei se vai atrapalhar a gravação, mas vamos lá. Com o Roboão divide, tá certo? Essa divisão que para o norte acaba foi levado pela Síria, e a parte de baixo, que é Judá, é levado mais para frente pela Babilônia. É basicamente o que você precisa entender de como as coisas acontecem, certo? Porque se você entender até aí, você vai entender o seguinte, que você vai entender que houve um exílio. Então, assim, a Babilônia tinha por política pegar todos os caras dos povos que eles conquistavam e levar todos para a Babilônia. A Babilônia é aquela parte lá do Iraque, perto dos rios Tigre e Eufrates, que é o berço da civilização. Né? Então a Babilônia leva para lá. Eles pegam as coisas, pegam os caras e levam para lá para servir como escravos. Né? Alguns escravos são escravos de luxo, mas são escravos. E esse período do exílio babilônico, ele dura 70 anos. Tá certo? É Daniel que percebe que os 70 anos acabaram, né? E aí vem a ideia de voltar para a terra, né? Então você tem alguns cânticos, especialmente alguns cânticos dos negros escravizados nos Estados Unidos, que falam isso, assim, quando nós sentamos à beira do rio, tem o nome do rio, eu não lembro agora, que é um rio lá da Babilônia. Nós sentamos e choramos, porque a gente queria estar cantando perto do Rio Jordão, perto em Jerusalém, cantando as nossas músicas no nosso território. Isso é cântico de escravo, né? Tá certo? Então é isso que está acontecendo. Então depois de tudo que eu falei para você, o que você põe aqui para frente? Você põe que logo que a Babilônia leva Jerusalém, Israel já tinha caído, há uns 100 e poucos anos antes. Aí eles vão para o exílio babilônico. E no exílio babilônico eles ficam 70 anos, tá certo? E depois é que eles começam a voltar para Israel. Né? Quando eles começam a voltar para Israel, quem são os caras que vão fazer o trabalho de reconstrução de Jerusalém, que foi praticamente destruída? É a época narrada pelos livros de Esdras e Neemias. Esdras é um sacerdote, portanto ele está preocupado com questões litúrgicas, com o estudo com o estudo da lei. E Neemias, ele é um governador, ele é um político, ele é um líder, ele está lá para resolver coisas. Né? Então é muito interessante essa diferença, né? Porque quando Esdras pediu, que estava na Babilônia, pediu para voltar, pediu permissão para o rei, ali era um rei medo-persa, né? Que foi foi o império seguinte: Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois o Império Medo-Pérsia, da Média e da Pérsia.
né? Ele com Esdras, ele pede autorização para voltar para Jerusalém, né? E aí ele falou assim, então tá bom, o rei fala assim, tá bom, vou mandar uma escolta para te ajudar, vou mandar muita coisa para você usar lá e vou mandar uma escolta. Ele fala assim, não, a gente vai orar e Deus vai atender, não vai acontecer nada. E Neemias, quando acontece a mesma coisa e ele recebe também presentes e coisas para construir a Babilônia e dinheiro, e o rei fala para ele, eu vou mandar com vocês uma escolta, e ele prontamente aceitou. Então, dois homens que fizeram a vontade de Deus, um não aceitou a escolta, outro aceitou a escolta, e tudo bem, no texto não tem nada que brigue com eles, né? Tá certo? E depois disso, começa, quando volta para Israel, é a época de Zorobabel. Você já deve ter ouvido esse nome. Zorobabel é o cara que dentro da comunidade que estava voltando a florescer em Jerusalém, reconstruída, ele quis reformar o templo, né? E ficou um templo muitas vezes mais simples e menos magnífico do que era o de Salomão. Existiam algumas pessoas que tinham visto o templo de Salomão e eles choravam de desespero para ver aquele templo merreca que o Zorobabel tinha feito, mas aqueles que não tinham visto, eles choravam de alegria por ter um templo, né? Então eram tempos difíceis para Zorobabel e o livro de Zacarias, do profeta Zacarias, cita Zorobabel, mas isso aí a gente já está falando de 445 anos antes de Cristo, né? E logo depois disso não tem mais narrativa, porque aí você tem na sequência dos livros tem Zacarias e tem Malaquias, que é o último livro da Bíblia hebraica, tá certo? Depois só para Mateus. Então a gente só vira a página, tá certo? Quando sai de Malaquias, tem umas pagininhas ali antes de Mateus. Então a distância, o período de tempo entre o fim de Malaquias e digamos assim, né, o fim de Malaquias ou o fim do retorno dos judeus para Jerusalém, para a sua terra, para a sua cidade, é de 400 anos. 400 anos em que Deus não se manifestou. Deus não chamou nenhum profeta, ele não falou por meio da boca de ninguém. A próxima palavra de Deus, depois do retorno dos judeus para a Babilônia, que é a época de Jeremias, que é a época de Esdras, de Neemias e de Zorobabel, a próxima palavra de Deus já é Jesus. 400 anos de silêncio, tá certo? Não tem um único versículo na Bíblia que trate desse período. Esse é o período em que você vai ter os macabeus. Então aconteceram coisas e tal, mas não que tenham entrado pro nosso cânon. Nosso cânon, eu estou dizendo cânon protestante em relação ao cânon católico, né? Todas as diferenças estão no Antigo Testamento e não no Novo Testamento, porque são iguaizinhos, tá certo? Então, o que você precisa saber? E aí eu quero rapidamente contar a história de Ruth. Na época em que estava, na época do livro de Juízes, como eu falei, não tinha líder político, não tinha economia,
porque toda vez as guerras, os caras em guerra devastavam tudo, né? E tal, e era um período de fome. Portanto, era um período de fome. Ruth conta a história de Noemi, que tem 2 filhos. E os 2 filhos casam-se com mulheres moabitas, do povo de Moabe, que tem o seu Deus, que tem os seus costumes, mas eles casaram com moabitas. Quando a Noemi viu que não tinha sustento para ela em Israel, o que é terrível, né? Porque o sustento de Deus está na própria terra que Ele deu, não é? Então, Noemi falou assim: aqui não tem nada pra gente, cara, vamos para Moabe. Eles vão para Moabe. Em Moabe, os 2 filhos dela morrem. Uma das noras vai cuidar da vida, tá certo? E fica Ruth com Noemi. Falou assim: não, eu não vou te abandonar. Então é nessa hora que fala assim: o teu Deus será o meu Deus, né? E a gente põe isso como se fosse uma declaração de um homem para a mulher, né? Não é uma declaração de fidelidade de uma nora para uma sogra, né? E ela fica lá, e aí acontece um monte de coisas. Você lê, Ruth é um livro com muito pouca, bem curtinho, né? Se você quiser saber os detalhes. E aí Ruth conhece Boaz. Boaz é israelense, porque aí o que aconteceu? Eles foram para Moabe, os 2 filhos de Noemi morreram, e sem ter o que fazer, eles voltaram para Israel, né? Então eles estão de volta para Israel, e fica Noemi e Ruth, tá certo? Aí tem um monte de história, e por fim a Ruth casa com um Boaz, tá certo? Com a história de um amor assim à primeira vista e tal, né? O texto dá a entender que Ruth era uma mulher muito bonita, né? Dá a entender, né? De qualquer forma, o importante é que quando eles casam, a gente precisa lembrar que ele casou com uma gentia. Não casou como é o costume. O judeu casa com o judeu. O costume é esse. Mas ele casou com uma moabita, que é uma pessoa estranha ao povo de Israel, mas ele casou assim mesmo. E eles tiveram um filho. E este filho eles chamaram de Obed. Tá certo? E este Obed é exatamente o avô de Davi. É fantástico essa história, porque ele diz assim: não havia rei em Israel, então havia fome, mas quando eles voltam, o resultado é um menino chamado Obed, e ele é filho de uma gentia. Então, na descendência de Jesus, tem uma mulher que não é judia. Tem Raabe também, mais lá para trás, que era uma prostituta, e tem também a Ruth. E como Deus é inclusivo, apesar de que tanta gente faz questão de dizer que não, né? E o Obed que é avô de Jessé, e que é o pai de Davi, que vai ser o cara que vai ser o grande rei. O que serve até inclusive como o pulo do livro de Ruth para 1 Samuel, ele já serve como uma espécie de acusação, uma espécie de denúncia, porque
não cita que é uma espécie de denúncia, porque não cita Saul. Saul tinha que ser citado pelo cara que escreveu o livro de Ruth, mas ele não fala disso, ele já fala direto de Obed, e a gente sabe que Obed é avô de Davi, e que é o cara por quem a descendência de Jesus viria, que é o cara que é a grande figura messiânica do Antigo Testamento. Jesus se chama de filho de Davi, filho no sentido de descendência, né? Eu sou descendência de Davi. E essa é essa história. Então tem um monte de coisas que Deus teve que cuidar para que essa história pudesse funcionar. Teve um monte de coisa que Deus teve que perdoar para que o povo fosse. E muitas vezes, assim, eu só não acabo com vocês, Judá, que foi a linhagem que perdurou, porque eu fiz uma promessa, e eu fiz essa promessa jurando pelo meu próprio nome. Como eu não vou me contradizer, então eu vou deixar passar isso que vocês estão fazendo. Porque Deus tem uma promessa, porque Deus tem uma redenção, porque Ele tem uma história. E esses detalhes, eles podem ser vistos nessa história de Ruth. Não é? Porque assim, o cara é Davi, o cara não é Saul, o cara é Davi. E isso é uma das coisas belas da Bíblia, de que tem coisas nos detalhes, entendeu? Quando eu falo assim para vocês começarem a ouvir jazz, eu estou falando disso, que o detalhe de que o filho de Ruth e Boaz é Obed, e que Obed é avô de Davi, e que isso diz que o cara que vai ficar para a história não é Saul, mas Davi, como figura de fato representativa, né? Davi é o único cara que consegue suportar o peso diante da importância de Moisés. É o único cara no Antigo Testamento, é o único cara. E como é bonito isso, né? E esses são momentos em que a Bíblia começa a tomar gosto pra gente, né? E eu espero que isso vá se desenvolvendo dentro de você, ok? Então vamos repetir mais uma vez. Nós temos Moisés, 40 anos de liderança forte. Depois nós temos Josué, 40 anos de liderança forte. Depois nós temos Juízes, 150 anos da maior zona possível que podia acontecer, sem nenhuma unidade política, econômica e social, nem nada. Tá certo? Depois de Juízes, vem a instituição da monarquia em Israel. O primeiro rei é Saul, 40 anos. Com o povo unido, as 12 tribos numa unidade política. Aí depois tem Saul, tem Davi e tem Salomão, que são os únicos 3 reis que reinam sobre o Reino Unido, né? Aí são 120 anos, porque é 40 para cada um. Aí quando Roboão faz aquela bobagem, a coisa se quebra, tá certo? E aí agora não é mais Israel, é Israel e Judá. Então Judá vem com Manassés para uma linha e para outra linha vai com Jeroboão para o norte, as 10 tribos restantes, tá certo? Israel são as tribos do norte, né? Judá é o sul, a capital de Israel é Samaria e a capital de Judá é Jerusalém, tá certo? Israel para
antes da história, antes aqui, e cai debaixo da Assíria, e Judá continua por aqui até uns 100 e poucos anos a mais e cai diante da Babilônia. Tá certo? Lembrando que os reis de Israel, nenhum deles prestou, os reis de Judá, uns 3 assim, contando com Ezequias, mas mesmo assim você tem a queda, que é, por exemplo, a época de Jeremias, da queda, né? Jeremias retrata esse período. E depois disso, com a Babilônia, vai para o exílio babilônico, fica lá 70 anos, e depois de lá de 70 anos você começa a voltar para Israel e reconstruir Jerusalém, ok? Então essa é Jerusalém, e a partir dali, na reconstrução, você tem os caras como Esdras, Neemias e Zorobabel, e depois desses caras, o período interbíblico em 400 anos que Deus não fala nada, e Deus só vai falar 400 anos depois com Jesus. Tá certo? Mas quando você olha o quadro assim, você vê que Deus tem um caminho. Você vê que Deus falou assim, como prometia meu servo Davi, tudo vindo por Judá, entendeu? Tudo vindo por Judá. Então tem um cuidado de Deus com a história da redenção. E a história da redenção, o fim dela é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10:4. Ok? Então é isso que eu queria falar para você. Eu estou olhando uma anotação aqui, tá certo? Essa anotação é um arquivo de um JPEG, tá? É uma coisa feita à mão que eu uso para mim, funciona bem. E eu vou deixar o link para você baixar no primeiro comentário desse episódio, tá bom? Aí você pode baixar e depois acompanhar conforme eu estiver falando, tá joia? Então foi um prazer mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até mais.